A centrifugação é um processo de separação de misturas, utilizado para acelerar a decantação ou sedimentação, onde o corpo mais denso da mistura sólido-líquida deposita-se no fundo do recipiente devido à ação da gravidade. Este processo é ocorrido em um aparelho chamado centrífuga, que gira em alta velocidade, fazendo com que a substância mais densa seja forçada a sedimentar, devido à ação da força centrífuga. Um exemplo da centrifugação no nosso dia a dia são as máquinas lava-roupas, que possuem a função centrifugação. Esta função é colocada como a última a ser desempenhada no processo de lavagem, pois serve para torcer a roupa, ou seja, separar a roupa da água. Este processo de separação de misturas é também utilizado nos laboratórios de análises clínicas, onde são separados os componentes do sangue. A ventilação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas entre sólidos que possuem densidades bastante diferentes, ou seja, não há transformação química para que ocorra a separação dos componentes da mistura, onde o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar aplicada sobre a mistura e há a separação dos componentes. Este tipo de separação de misturas é muito utilizado em aplicações agrícolas, na colheita e beneficiamento de grãos, por exemplo, para separar os grãos sólido mais denso das folhas e cascas sólido menos denso. No dia a dia, podemos aplicar este tipo de separação de misturas quando se tem pássaros ou roedores em casa, mantidos em gaiolas, por exemplo. Pode-se separar as cascas dos grãos e sementes que o animal comeu dos grãos que ainda estão intactos, aplicando uma corrente de ar através de um sopro. A dissolução fracionada é o processo inicial da separação de misturas heterogêneas compostas por dois ou mais sólidos, onde é adicionado um solvente, comumente a água, e um dos compostos sólidos é solubilizado. Após realizar a solubilização, a mistura passa pelo processo de filtração, onde os outros sólidos ficam retidos no papel filtro e o sólido solubilizado é filtrado. O filtrado é então submetido a outro processo que pode ser de secagem, vaporização ou destilação, para que o solvente seja removido, restando apenas o sólido de interesse. O processo de dissolução fracionada é dependente de outros processos de separação para ser realizado. Por este motivo, é um processo que está vinculado a outros para acontecer. Por si só, não é capaz de realizar a separação de misturas. Este processo é amplamente utilizado nos laboratórios de análises químicas e em indústrias, nos processos de fabricação, onde é necessário fracionar os sólidos presentes em uma mistura. A destilação simples consiste no processo de separação de uma mistura homogênea que possui uma única fase, onde um soluto no estado sólido está disperso ou dissolvido em um solvente no estado líquido. Basicamente, a destilação simples atua com a evaporação do solvente presente na mistura, através de aquecimento, possibilitando a quantificação do resíduo sólido, após a completa vaporização da parte líquida. Esta quantificação é feita com o auxílio de balanças analíticas de precisão, pois em alguns casos o resíduo sólido se apresenta em pequenas quantidades. Podemos exemplificar o processo de destilação simples com a separação de uma mistura de água e sal comum. O processo de destilação fracionada consiste na separação de misturas homogêneas entre dois ou mais líquidos ou gases com pontos de ebulição próximos, que volatilizam quase simultaneamente, não sendo possíveis de controlar utilizando o processo de destilação simples. Este processo consiste basicamente em aquecer a mistura homogênea em um recipiente apropriado, onde, de acordo com a diferença de pontos de ebulição das substâncias que compõem a mistura, as mesmas volatilizam passando por uma coluna de fracionamento, onde saem através de um canal que direciona o vapor para um condensador. Neste condensador, o vapor se liquefaz ao encontrar com a superfície resfriada do aparato e é coletada em um recipiente. Este processo se repete sucessivamente conforme as temperaturas de ebulição das substâncias que compõem a mistura são atingidas pelo aquecimento, separando deste modo todos os componentes da mistura em frações. Por este motivo, o processo recebe o nome de destilação fracionada.
A filtração é um processo físico de separação de misturas heterogêneas, sólido-líquido ou sólido-gasoso, que consiste basicamente em passar a mistura de interesse através de meio filtrante, que é alocado em um funil de vidro, onde a fração sólida da mistura fica retida no meio filtrante, formando o que chamamos de torta, e a fração líquida ou gasosa, chamada de filtrado, passa pelo meio filtrante e é recolhida em um recipiente. Este processo de separação de misturas é amplamente utilizado em análises laboratoriais e em escala industrial e proporciona a obtenção de um filtrado purificado e livre de partículas sólidas. No dia a dia, também podemos observar a aplicação dessa técnica de separação de misturas quando preparamos a bebida café ou quando utilizamos o aspirador de pó, que possui em seu interior um filtro que separa a sujeira e poeira aspirada do ar. A decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas entre dois ou mais líquidos de diferentes densidades ou entre sólidos líquidos, que se baseia na separação por diferença de densidade entre os componentes que formam a mistura. O processo é bastante simples e amplamente utilizado em análises laboratoriais e processos de operações unitárias na indústria. O processo consiste em alocar a mistura em um recipiente adequado e deixar este em repouso sobre uma superfície preferencialmente plana e estável. A força da gravidade atuará sobre a mistura de forma a decantar a fase mais densa para o fundo do recipiente e as menos densas serão alocadas sequencialmente por diferença de densidade, umas sobre as outras, sequencialmente, de acordo com a quantidade de compostos de diferentes densidades que compuseram a mistura. E o mais utilizado é o funil de Bromo.